Fala, personagens! A aula de hoje é sobre... Agachamento. Agachamento livre. Vou ensinar os detalhes que você precisa saber e alguns segredos que você só vai ver aqui nessa aula e no meu curso Biomecânica da Hipertrofia. Presta bem atenção, tá? Primeira coisa que a gente precisa entender é posicionamento na barra. Perceba que ela vai apoiar a barra exatamente sobre o trapézio, não é sobre a coluna, tá? Sobre o trapézio. Então, você vai pedir para a sua aluna fazer uma pequena retração das escápulas e um pequeno encolhimento, até porque a posição do braço dela já favorece para isso, já que eu tenho uma pequena rotação superior da minha cintura escapular, isso faz com que o trapézio superior já entre em uma posição mais encurtada e favoreça para que a minha aluna consiga apoiar a barra. Vai, Tereza, vem-se embora. Presta atenção, começando de cima para baixo, o que é que você precisa entender? O ideal é que a sua aluna ou seu aluno coloque os cotovelos apontados para baixo. Sabe por quê? Porque se ele colocar o cotovelo para trás, perceba o que é que acontece na coluna dela. Já começa a compensar, já começa a jogar a cabeça para frente. Isso vai gerar uma compensação em toda a coluna. Então o ideal é colocar o cotovelo exatamente embaixo da barra, nem muito à frente, mas também não para trás, colocar embaixo da barra, manter o punho em neutro. Só que qual que é o problema? Algumas pessoas têm o redondo maior muito encurtado. E se jogar o cotovelo para frente, o que é que vai acontecer? Um desconforto exatamente nessa região aqui. Poucos treinadores sabem. Inclusive, eu nunca vi algum treinador falar sobre isso. E que você vai aprender agora nesse vídeo. Coloca lá a barra, Tereza, por favor. Vem para cá, Tereza. Fica de costas pro pessoal. Olha só. Aqui a gente vai ter o redondo maior, vai ter o tríceps e também vai ter o redondo menor. Esses três músculos, eles vão se cruzar e eles vão formar um hiato. O que seria um hiato? É um espaço onde passa o nervo, que a gente chama de nervo axilar. Esse nervo axilar, quando ele é comprimido, ele vai irradiar uma dor que a gente chama de dor refletida exatamente aqui no ombro. Então a dor que o seu aluno, a sua aluna vai sentir é exatamente aqui, nessa região. Por quê? O redondo maior, se você já assistiu o meu curso de avaliação postural, metodologia Leandro Ribeiro de avaliação postural e prescrição de exercício, você vai saber que o redondo maior é um músculo-chave, ou seja, ele tem uma tendência ao encurtamento, inclusive ele é o responsável pelo slide anterior de ombro. Então o que acontece? Como ele tem uma tendência a estar em uma posição encurtada e hiperativo, quando eu peço para minha aluna fazer essa rotação externa e colocar o cotovelo para frente, eu estou tentando estirar o redondo maior. Como o redondo maior não tem a flexibilidade, ele acaba estrangulando o nervo. Esse estrangulamento do nervo faz refletir essa dor, esse desconforto do lado do deltoide e atrás do deltoide. Para você resolver esse problema de imediato e o seu aluno ou a sua aluna conseguir fazer o agachamento de forma ideal, o que você vai pedir para o seu aluno fazer? Segura os cotovelos. Isso vai fazer com que a sua aluna ou o seu aluno faça uma rotação superior da cintura escapular. E o que é que você vai fazer? Procura a borda lateral da escápula, achando a borda lateral da escápula, empurra na tentativa de fazer uma rotação inferior. Como o redondo maior ele é ligado da escápula ao húmero, quando você tenta fazer uma rotação inferior da escápula e pela posição do braço da sua aluna, você está forçando o estiramento do redondo maior. Só esse estiramento rápido, momentâneo, já vai fazer com que o hiato, ou seja, o espaço onde passa o nervo axilar, ele aumente. E quando o seu aluno ou sua aluna fizer a posição do agachamento do braço, ele não vai sentir mais o desconforto ou vai diminuir e muito o desconforto. Isso vai fazer com que ele agache sem sentir incômodo nessa região. O que a gente precisa entender é que o agachamento livre ele vai trabalhar tanto o quadríceps quanto o glúteo. Tanto o glúteo médio quanto o glúteo máximo. Por quê? Segura aqui nessa posição. Nessa posição aqui, se a Tereza forçar o joelho para fora, quem vai fazer essa força de rodar o joelho para fora é exatamente o glúteo máximo. Porque se a gente perceber, essa posição aqui é a mesma da cadeira abdutora. Então, aqui eu vou estar com os feixes do glúteo máximo exatamente na melhor posição para poder fazer a abdução de quadril.
Então eu vou precisar de uma máxima força do glúteo máximo aqui para rodar o joelho para fora, manter o alinhamento mecânico do membro inferior. E o que seria o alinhamento mecânico do membro inferior? Fêmur sobre tíbia e tíbia sobre pé, mantendo exatamente nessa posição. Pode subir, Tereza. Então o que eu preciso entender é que quanto mais afastados os pés, mais força no glúteo máximo eu vou precisar fazer na transição da fase excêntrica para a fase concêntrica do agachamento. E, detalhe importante, o glúteo está ligado no quadríceps pela fáscia. Então, essa tensão do glúteo ela é transmitida para o quadríceps e, se você perceber, as mulheres que têm muito glúteo também têm uma tendência muito grande a ter muito quadríceps, justamente por causa dessa ligação. Então, quanto mais ela rodar o joelho para fora, alguns estudos já mostram que ela vai ter uma ativação maior, principalmente do vasto lateral. Obviamente, ela vai ter uma ativação maior também do vasto medial, se comparado com um valgo quando ela faça ou quando ela faz a rotação externa. Ou seja, quando ela faz um valgo, ela tem uma diminuição da ativação do reto femoral, do vasto medial e do vasto lateral. E quando ela faz uma rotação externa, ela tem um aumento da ativação do vasto lateral e do vasto medial, principalmente do vasto lateral. Então, entendendo isso, a posição dos pés vai contar muito para a hipertrofia do quadríceps, principalmente o alinhamento do joelho. O que a gente precisa evitar que o nosso aluno faça é fazer o agachamento rodando o joelho para dentro, porque, como a gente já viu, a gente diminui a ativação do quadríceps, diminui a ativação do glúteo e ainda coloca o joelho para fazer uma posição, para fazer um movimento que ele não é preparado para fazer, que é justamente essa abdução aqui. Então, aqui eu estou forçando muito os ligamentos e todo o tecido mole da articulação do joelho. O que vocês precisam entender é que toda vez que a minha aluna, o meu aluno faz um valgo dinâmico, eu tenho um estresse muito grande sobre o ligamento colateral medial. O ligamento colateral medial, ele é ligado ao ligamento colateral medial interno. E o ligamento colateral medial interno é ligado diretamente no menisco medial. Isso explica por que a incidência de lesões no menisco medial para quem tem um joelho valgo. Justamente por causa desse estresse no ligamento colateral medial, esse estresse é transmitido para o menisco, puxando o menisco, e o que acontece, o menisco, como é preso nas bordas, ele acaba aqui estirando no meio e fazendo uma fissura exatamente no meio do menisco, que é a famosa lesão alça de Balde. Essa lesão é a mais comum no menisco medial, justamente por causa dessa tensão no ligamento colateral medial, toda vez que a minha aluna, o meu aluno, faz um valgo dinâmico durante o agachamento. Além disso, esse valgo dinâmico ele é gerado por causa de uma rotação interna de quadril. Isso significa, agacha, Tereza, que toda vez que minha aluna desce e faz um valgo dinâmico, o que é que acontece? Uma torção no joelho. Essa torção no joelho é o que faz uma instabilidade no joelho. Sabe por quê? Porque a gente tem um ligamento chamado ligamento cruzado. Esse ligamento cruzado, quando a gente faz a rotação externa, a gente estira ainda mais ele. E qual que é a responsabilidade do ligamento cruzado? Gerar uma estabilidade no joelho, enquanto o joelho está fazendo a flexão e a extensão. Então, se eu faço uma rotação externa, significa que eu estou aumentando o estiramento do ligamento cruzado. Eu estou aumentando a estabilidade do meu joelho. Se eu faço uma rotação interna, eu afrouxo esse ligamento. Afrouxando esse ligamento, eu tenho uma instabilidade maior do joelho. Essa instabilidade maior do joelho, somado com todos os outros problemas, vai gerar a lesão. Inclusive, a lesão no ligamento cruzado. Por quê? Porque se eu tenho essa frouxidão, somado a um movimento com uma sobrecarga, a tendência é eu fazer o movimento gaveta e como o ligamento está frouxo, a tendência é ele estourar. Por isso que a incidência de lesão no ligamento cruzado é justamente quando o pé está preso e o joelho roda para dentro. É assim que lesiona o ligamento cruzado, principalmente o ligamento cruzado anterior. Entendendo isso, a gente sabe que precisa manter o eixo mecânico não só para manter a eficiência do quadríceps e a máxima hipertrofia do quadríceps, mas também para poder manter a segurança do joelho. E olha que detalhe importante. Quando o seu aluno agacha
e ele limita o joelho para frente, pode agachar, sem jogar o joelho para frente. O que é que vai acontecer? Compensar com o tronco. Só que o que a gente precisa entender é que muitos treinadores falam que o problema disso é uma falta de mobilidade do tornozelo. Só que, além da falta de mobilidade do tornozelo, a gente precisa entender que a gente tem outro detalhe importante, que é a variação anatômica. O que a gente precisa analisar, depois que analisar a mobilidade do tornozelo, é a relação comprimento do fêmur com o tamanho do tronco. Por quê? As pessoas, normalmente as mulheres que têm um fêmur muito grande, elas vão conseguir agachar somente se jogar o quadril lá atrás e flexionar muito o quadril. Por quê? Porque o tamanho do fêmur é muito grande e ela precisa realmente jogar o quadril lá atrás, mesmo que ela jogue o joelho na frente, passando da ponta dos pés. Porém, as mulheres ou os homens que têm o tronco muito grande em relação ao fêmur, eles vão conseguir agachar de uma forma mais ereta, ou seja, com o tronco mais na vertical. Isso se a gente falar não da mobilidade, tá? Ou seja, se a gente não falar da mobilidade. Se a gente não falar da mobilidade, o que vai fazer com que o seu aluno ou a sua aluna jogue o tronco para frente e o quadril muito lá atrás é justamente essa relação entre fêmur e o membro superior. Entendendo isso, a gente sabe que a gente precisa analisar a mobilidade do tornozelo e a gente precisa pedir o nosso aluno para que, quando ele estiver agachando, jogar o joelho para passar da ponta dos pés. Por quê? Perceba que a flexão do joelho é maior, a flexão de quadril é maior. E quando ela subir, eu vou ter uma excursão maior, tanto do quadríceps quanto do glúteo. Isso a gente precisa deixar muito claro, porque a gente sabe que a máxima hipertrofia ela só vai vir se eu fizer o máximo estiramento somado ao máximo encurtamento da musculatura. Ou seja, a excursão muscular, como a gente está vendo muito lá no meu Instagram. Então, para a gente fazer a máxima excursão muscular, a gente precisa flexionar ao máximo o joelho, flexionando ao máximo o quadril, mantendo todo o alinhamento. Isso só é possível se a gente jogar o joelho para frente. E detalhe interessante, alguns treinadores ainda sustentam a hipótese de que se jogar o joelho para frente aumenta muito a compressão patelo-femoral. Só que o que a gente precisa entender é que essa compressão patelo-femoral ela precisa acontecer. Por quê? Quanto maior for a compressão patelo-femoral, maior vai ser a área de contato da patela sobre o fêmur. E quanto maior for a área de contato da patela com o fêmur, maior vai ser a distribuição da carga. Então imagina, eu apertar o dedo no quadríceps da Tereza, só o dedo, ela vai sentir uma dor. Agora, se eu apertar a palma da mão, ela não vai sentir dor. Então perceba que a distribuição da carga em um ponto menor é muito mais prejudicial do que uma distribuição de carga em um ponto maior. É a mesma questão da patela. A compressão patelo-femoral só vai ser ruim quando a patela estiver deslizada, ou seja, descentralizada, que é o caso de uma condromalácia patelar ou uma condropatia patelar. No caso de joelhos saudáveis, não tem problema nenhum aumentar a compressão patelo-femoral, desde que os segmentos estejam todos alinhados e fazendo o movimento adequado. E aí vem um detalhe tão importante quanto todos esses outros que eu já citei, que é justamente levantar o dedão da ponta do pé. Por quê? O que a gente precisa é manter a distribuição do peso da Tereza, do nosso aluno, ou até o nosso mesmo, sobre o triângulo do pé. E o triângulo do pé é formado pelo osso do calcâneo, mais as articulações metatarso-falângicas dos dedos dos pés. E a articulação metatarso-falângica dos dedos dos pés é justamente essa daqui. Quando a gente vem falar em pé, a gente não fala nos dedos, a gente fala daqui até aqui. Isso é o pé. Então, essa é a base do nosso corpo. E é aqui que vai sustentar todo o peso. Quando a gente vai olhar o osso, a gente vai perceber que essas regiões aqui, tanto da articulação metatarso-falângica quanto do calcâneo, elas são mais reforçadas, justamente para suportar mais impacto. O pé, ele é só essa parte. Os dedos, eles não fazem parte da distribuição do peso. Eles fazem parte da propulsão, ou seja, o dedo do pé nos auxilia na propulsão. E aí, pensando nisso, o que a gente precisa entender? Que muitos dos nossos alunos, principalmente as mulheres, elas não têm o arco plantar.
E para a gente melhorar esse arco plantar, para a gente manter o alinhamento do tornozelo, para a gente manter a melhor distribuição das cargas sobre o pé, o que é que a gente pode pedir para o aluno fazer? Levantar o dedão do pé, assim ela melhora o arco plantar, melhorando o alinhamento do tornozelo e melhorando a distribuição do peso no triângulo do pé. Se tiver muita carga e se o aluno não for preparado, ele não vai conseguir manter o dedão do pé para o alto. Por quê? Porque ela vai precisar de uma maior área de contato. Até aí tudo bem. Só que essa técnica é ideal para iniciantes, porque iniciantes, primeiro, não vai usar muita carga, segundo, ela precisa ter essa estabilidade do tornozelo e essa distribuição de peso sobre o pé. Para os alunos avançados, o que é o ideal? Pode manter o dedão do pé no chão e manter a pressão maior na articulação metatarso-falângica do dedão, mas nunca pressionar os dedos para baixo, fazendo garra para tentar aumentar o arco plantar, porque a articulação dos dedos não são preparadas para suportar a carga do peso, muito menos uma sobrecarga, seria o peso do exercício. Então, alunos iniciantes, você pode pedir para subir o dedão do pé, e alunos avançados, você pode colocar o pé no chão, mas a pressão tem que ser na articulação metatarso-falângica. E para as pessoas entenderem isso, para os alunos avançados entenderem isso, é muito mais fácil do que um aluno iniciante, onde a gente precisa pedir para ele fazer o movimento da forma mais adequada possível. Depois disso, mantendo o alinhamento, o que é que a gente precisa entender? O brace. Se eu pedir para minha aluna manter o brace totalmente ativo, mesmo quando ela estiver fazendo a fase excêntrica, o que é que vai acontecer? Eu vou ter uma fadiga precoce no abdominal e eu não vou conseguir chegar à máxima falha do quadríceps, muito menos do glúteo. Por quê? Porque o abdômen vai fadigar antes que o quadríceps e que o glúteo. Então, eu preciso sim manter o bracing ativo, mas não na sua máxima ativação durante a fase excêntrica, porém na fase concêntrica eu preciso estimular que ela prenda o bracing. Como é que eu vou fazer isso? Pedindo para ela soprar o máximo do ar, que é exatamente a mesma estratégia usada nas artes marciais. Ou seja, quando o lutador dá aquele grito, não é porque ele quer gritar, mas é por causa da ativação rápida do brace. Na ativação rápida do brace, eu preciso soprar o ar de forma muito rápida. E eu não preciso ter nenhuma barreira. Então, quando eu sopro o máximo do ar, bem rápido, o que é que acontece? As costelas fecham, o complexo do abdômen trava, e esse travamento do complexo do abdômen faz com que a minha coluna seja totalmente estabilizada. E quando eu tenho uma estabilidade maior, isso me proporciona gerar mais força. Gerando mais força, eu consigo suportar mais carga. Suportando mais carga, eu consigo uma maior hipertrofia. Então, eu não preciso manter o bracing colado, porque primeiro, minha respiração vai ser limitada. A respiração limitada, eu não vou conseguir manter o oxigênio necessário e nem a energia necessária para poder continuar o exercício. E, além disso, eu vou fadigar primeiro o abdômen e não o glúteo nem o quadríceps. Então, esses detalhes são extremamente interessantes e importantes para que você tenha a máxima hipertrofia da sua aluna ou do seu aluno no agachamento e faça o agachamento de forma mais adequada possível para poder gerar os máximos resultados e isso se converter em uma autoridade para você e você aí sim conseguir aumentar o valor da sua hora-aula ou aumentar o número de alunos, tanto da consultoria online quanto do treinamento personalizado. Captou, Tereza? Fechado? É isso aí. Se você ainda não faz parte, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve. Se gostou, comenta, curte e principalmente compartilha. E ativa o sininho. Ativa o sininho.